Olá, bem-vindos ao Reflexivo Podcast. Este é o espaço de conversa profunda sobre sociedade, cultura, histórias, vidas e desenvolvimento humano. Aqui, acreditamos que boas ideias, boas histórias têm o poder de provocar reflexões e transformar mentalidades. E no episódio de hoje, nós trazemos para si um tema bastante presente na nossa sociedade. Como é o sustento? Como é viver e sustentar-se fora da função pública? Este é o nosso tema. Nós sabemos que, nos nossos contextos africanos, a função pública é ainda vista como o principal, se não a única opção de sobrevivência financeira. Mas sabemos que fora da função pública existem pessoas que constroem e continuam construindo as suas vidas profissionais, prestando serviço, criando negócios e, é claro, trabalhando por conta própria. Para falarmos disso, nós temos o nosso convidado especial, Matheus Sabino, que vai falar um pouco de si e do que ele faz atualmente. Bom, e vou começando já com a pergunta que os nossos internautas claramente querem saber. Quem é Matheus Sabino e o que você faz atualmente? Matheus Sabino é filho de São Nascimento Sabino, já nascido na província do Ambo, aos 10 de 96. E o que eu faço na vida, o trabalho que eu faço é trabalho de acabamento, que é estucagem, pintura e teto falso. Ok. Bom, com certeza, assim como Matheus Sabino, muitos outros jovens trabalham arduamente e, é claro, por conta própria. Mas em que momento praticamente começou essa tua trajetória profissional? A minha trajetória profissional começou em 2010. Em 2010 tenho um tio que, irmão do meu pai, trabalha em obras. Então naquele momento eu não sabia quase nada e naquele momento eu passava o dia em casa. Passava o dia em casa. Então de repente meu pai decidiu me lançar no irmão dele. Começamos a trabalhar em 2010, aquilo foi na área da pedreira, aqui na construção, reboque. Então começamos a trabalhar e a vida foi andando, mas naquele momento o salário era assim, mínimo, era 15 mil kwanzas. Ok. Já trabalhava, só que por outra, quando chegava aqueles 15 mil kwanzas, não chegava por completo. Não chegava por completo e ele sempre reagiava a uma dificuldade, mas enfim, eu agradeço porque foi um aprendizado. E aí, naquele momento, tudo que eu queria era aprender alguma coisa. E então, aqui estou e dando a cada passo. Exatamente. Bom, sempre pensou trabalhar por conta própria? Sempre foi esse o seu pensamento? Ideia principal? Não foi esse. Porque eu até mesmo bem meu sonho, né? Era de me ingressar nas Forças Armadas. Era esse um dos maiores sonhos, mas infelizmente não houve aqueles contatos, não houve nenhuma influência. Então, o sonho acabou por morrer. Então, agora já decidi mesmo seguir este profissionalismo, né, que é o trabalho de acabamentos. Ok. E em que momento da sua vida você parou e especificamente percebeste que não, a partir de agora esse vai ser o caminho que eu vou seguir? As dificuldades. As dificuldades. De repente, sei lá, comecei do nada e certa vez saímos, fomos, se não estiver enganado, tem um município, tem uma aldeia que se chama Jamba Cassange, que é umas terras bem distantes. E lá foi começou o primeiro meu trabalho. Fomos lá, montamos uma moagem. E em 2018 montamos aquela moagem. Depois de lá, os trabalhos começaram a crescer.
Só que nunca foi assim nos sítios específicos, tipo em cidades. Era sempre mesmo lá naquelas zonas remotas, distantes. Então aquilo, sei lá, fui lá respeitando o processo, dando luta, fomos lá. Mas graças a Deus até aqui as coisas estão mesmo a caminhar. Ah, ok. Yeah. Bom, com relação às pessoas à sua volta, familiares e amigos, todo mundo tem sempre aquela opinião sobre o que o outro faz. Será que foi difícil convencer as pessoas de que este é o caminho certo, que a partir daquele momento Mateus Sabino poderia tomar? Bom, quais foram as posições das pessoas ao teu redor, dos teus familiares? Os meus familiares reagiram bem, porque tudo que a minha mãe quer é não passar o dia em casa. Exatamente. É a única coisa que ela precisa. Ela não importa onde que você vá, desde que seja um trabalho digno, para ela é o que interessa. E os demais, sei lá, não há crítica. E as coisas têm saído muito bem. E aí todos, graças a Deus, apoiam. Exatamente. Então, o mais importante é mantermos a nossa mentalidade de que é possível trabalhar fora da função pública e obter resultados. É possível, é possível. E é exatamente isso que nós vamos falar durante todo o nosso podcast. Você que está nos acompanhando, fique conosco e não se esqueça, este é o Reflexivo Podcast, um lugar, um espaço onde você pode apresentar a tua história de vida e mostrar que, sim, existem claramente muitas pessoas lutando e trabalhando para além da função pública. É claro, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais e nos acompanhar durante todo o nosso podcast. O que todos nós queremos saber, e em particular eu também, como funciona o teu trabalho no dia a dia? O meu trabalho no dia a dia funciona o seguinte. É claro, não são trabalhos que aparecem constantemente. E é dependendo mesmo das ligações. Tem sempre aquela pessoa que liga, tem que aquele trabalho é como aparecem daqui, vem fazer levantamento e lá eu vou, faço o levantamento e depois dou o levantamento, aí ele vai fazer as compras e nós começamos. Então, é sempre solicitado esse serviço. Sim. Nesse caso, as pessoas ligam, as pessoas pegam o número, o endereço e acabam por solicitar esse trabalho. Mas como é que é a relação com os clientes, com as pessoas que chegam a solicitar o teu trabalho? Então, a relação é boa, só depende da tua prestação de serviço, desde que prestes um serviço com bastante qualidade. E aí, quando ele encarar o trabalho tem bastante qualidade, então ele depois volta a ligar. Ou então mesmo, quando alguém, um vizinho, um amigo chega em casa dele, encara o trabalho e fala, não, uau, esse trabalho está bom. Está perfeito. Está perfeito. Então ele entrega o número e aquela mesma pessoa liga, depois ele diz, para ligar por intermédio do fulano e tal, então quero que você venha na minha casa fazer levantamento. E lá eu vou, faço o levantamento. No dia seguinte, se puder, começamos já com os trabalhos. Basicamente, a notícia voa quando o trabalho é perfeito. As pessoas espalham por si. Bom, isso é importante, mas já se deparou com alguma situação bastante difícil na relação com um determinado cliente? Alguém assim que não cumpriu, respectivamente, com o que poderia, a sua responsabilidade, digamos assim, a sua parte? Já, muitas vezes. Anos atrás, né? Há 2 anos atrás. Já estava trabalhando em algum empreiteiro. E aquele mesmo empreiteiro, eu trabalhava conforme ele me manda lá naquelas bandas distantes, naquelas zonas remotas, telefone dificilmente chama. Eu ficava lá às vezes 1 mês e 2 semanas, ou mesmo 2 meses. Só que quando você sai de lá, o trabalho concluído, posto a ele te fala, ainda não tem dinheiro, você vai ter que esperar. Você espera, a primeira semana você cobra nada, a segunda nada, e por azar, em vez de dar o dinheiro por completo, começa a te dar prestações. Prestações. Isso é uma cena que mutila muita coisa, você não consegue progredir.
isso acontece com muita gente. Com certeza você que está do outro lado, que trabalha com acabamento, que faz prestação de serviços do gênero, já se deparou com esse problema. É que na realidade existem mesmo clientes que são chatos. Você cumpre a sua parte e na hora de ele cumprir a sua, vem com desculpas Yeah, e tantas outras coisas. bem, com Bom, certeza. e aí onde entra a questão fundamental, os resultados. As pessoas gostam sempre de saber do money, do dinheiro. Tipo, quanto tempo levou para conseguir mesmo um resultado financeiro considerável? Ou há dias que simplesmente não aparece nada? É, há dias que não aparece nada, há dias que você esquece que você continua a pegar dinheiro. Só tipo, lá mesmo dia que você consegue 100, você vai lá, nossa, tipo, eu nunca peguei, mas agora o próprio dinheiro vem da nossa até sente que o fundo tipo, tá salgado também. Yeah, mas tem sido satisfatório, né? Yeah, os resultados, apesar de que não são aqueles que nós queremos, mas é para aquilo que dizem, é bom respeitar o processo. Yeah, tem que Exatamente. respeitar o processo e tem andado bem. O resultado tem sido positivo. Apesar de que tem sempre aqueles clientes para você dar esse preço, ele não, é muito, não vou pagar. Quer Yeah, relutar, querendo, então, desconto. yeah, querendo ou não, você já está lá, fez o levantamento e você vai mulher trabalhando. Mas no final das contas, é satisfatório. Ah, ok. Yeah, yeah. Então, existe uma regularidade do seu trabalho. Quer dizer, você trabalha basicamente no mês, você tem aproximadamente quantos clientes, por exemplo, aparecem? Yeah. Fazer o balanço de mensalmente, não consigo. Porque há mesmo meses que você às vezes fica um mês ou 2 meses sem fazer trabalho. Ah, Yeah, ok. mas digo, tem sempre aquele biscate básico para ter lá para pintar um anexo. Ah, Yeah, tem sempre para fazer estucagem em um anexo, na cozinha. Yeah, tem aparecido mesmo. Yeah, mas também, então, quando falamos daqueles serviços que demoram mais tempo, dificilmente aparece assim com regularidade. São mais esses serviços que você em 2 ou 3 dias consegue terminar. yeah, consigo. Agora, tem trabalhos que até você é mesmo deslocação. Sai de cá, do Mambo, vai para o Cuito, Ok. vai para Benguela, Luanda. Yeah, é mesmo deslocação. Yeah, e agora esses trabalhos que obrigam a deslocação, yeah, o resultado é satisfatório e é mesmo bom. Bom, isso é importante para todos nós, claramente, termos essa noção e o conhecimento de que, mesmo estando fora da função pública, é possível sim criarmos uma renda normal e consistente que nos garanta, no final, a sobrevivência. Com certeza, com certeza. Muitas pessoas que têm esta mentalidade de que o único caminho, o caminho mais seguro, é o caminho da função pública, acabam ficando frustrados quando se deparam com as dificuldades. E a minha questão mesmo é essa. Todo o trabalho tem as suas dificuldades, seus problemas. Como você lidar com isso? Lidando com as dificuldades, problemas, é ignorando. Yeah, você vai ignorar, deu certo, deu, não deu, fica assim. Mas já chegou um momento assim na vida em que você parou e refletiu e disseste, epa, isso parece já não dar mais certo. Ainda não. Só tem-se, yeah, até bem pensar em desistir, não. Mas há vezes que eu penso, yeah, sair para trabalhar, no regresso falo, não, vou ter que investir em um curso. Yeah, então, vou lá, pago o curso e faço, porque há vezes que o trabalho dura para aparecer o trabalho que eu faço, que é o trabalho habitual. Então, prefiro investir em outro curso que quando aqui não tiver aparecer, então, fico apegado numa outra cena. Exato. As Yeah. pessoas também têm um certo preconceito em relação a pessoas que trabalham por conta própria. Nota-se que as pessoas gostam de diferenciar, tipo, colocar em um determinado nível aqueles que estão na função pública e aqueles que não estão. E até dizem, quando é que vais arranjar trabalho de verdade? Muitas vezes as pessoas dizem isso. E eu até nem entendo. O que é trabalho de verdade? Muita gente diz, epa, o fulano então, não, ele ainda não está a trabalhar. Mas como assim? Para mim, trabalho de verdade é um trabalho digno.
é um trabalho honesto, Ok. é um trabalho, sei lá, que envolve teu suor sem ter que prejudicar ninguém. Para mim, esse é um trabalho de verdade. Agora, trabalho que envolve sangue, que envolve, sei lá, maltratar as pessoas, para mim, eu digo que aquele é um trabalho de mentira. Porque Exatamente. todo o trabalho mesmo que envolve suor é um trabalho de verdade. Tem que haver dignidade Que naquilo haja, que nós fazemos. que haja dignidade mesmo, é um trabalho de verdade. Além do mais, a nossa educação, aquilo que aprendemos na família, nos mostra que nós devemos seguir o caminho mais fiel possível. Não importa qual for o trabalho que a gente faz, desde que a gente não prejudique ninguém. Com certeza. É exatamente por aí. Yeah. E nós também temos aquela curiosidade habitual de saber sobre a nossa própria vida na família. Como olham para nós? Porque nós temos sempre aquele irmão, aquele tio que trabalha na função pública e em reuniões. Como é que funciona? Será que já se deparou com uma situação em que sofreu algum preconceito? Porque não, o mano não tem ainda um emprego na função pública, então não pode opinar sobre isso. Não. Ainda não. Ainda não. Porque somos, praticamente, nós somos 10. Somos 10 e tem outros que são mais velhos. Eu sou o terceiro filho. Ok. E nesse terceiro filho, né, os demais são mais apegados a mim do que aos outros. Porque eu sou alguém que, quando saio para trabalhar, sempre e há aquela necessidade nos irmãos, dou sempre aquele apoio, dou sempre aquelas coisas básicas. E por isso que os meus irmãos, nessa cena de preconceito, não estão lá. E eles também, graças a Deus, apoiam e aceitam mesmo. Porque há vezes que eu também pego meus irmãos, né? Eles levam para sair, trabalham comigo. Ok. E tem sido bom. Eu só já não são com eles porque já estão fazendo outros trabalhos. E graças a Deus, trabalharam comigo e eles aprenderam mesmo muitíssimo bem. E, no final das contas, é o que importa. Exatamente. Essa é a parte mais importante. A harmonia com o nosso trabalho e com a nossa família. Muita gente sofre preconceitos simplesmente pelo fato de trabalhar por conta própria. Às vezes nem são levados a sério. E muitas pessoas ainda acreditam que o meu trabalho vai ser simplesmente quando eu entrar no Estado e você vê concursos públicos bastante abarrotados, gente atrás da outra tentando fazer inscrição, tentando ser admitido, tentando conseguir uma vaga que na real às vezes são pouquíssimas, para ser sincero. Mas qual é a tua opinião em relação às pessoas que ainda têm essa visão de que trabalho de verdade é só no Estado? A minha opinião é que tiram isso da cabeça mesmo, que esquecem, porque nem sempre você vai ter o privilégio de se ingressar, de estar lá dentro. E se você só se apegar, dizer que vou ter que lutar para entrar no Estado, você não conseguir, você nunca vai conseguir fazer nada, e você não vai conseguir um trabalho, você vai sempre ficando aí dependendo, você vai sempre ocupar aquela pessoa que está ao teu redor. Porque você não conseguiu o que você quis. Então, quanto mais cedo, né, sei lá, bate um curso, sei lá, se dedica a alguma coisa, porque quando lá não dá certo, você vai se apegar aqui. E quando aqui não dá certo, você vai se apegar numa outra cena. É basicamente isso. Com certeza. E é importante sabermos que o Estado não pode empregar todo mundo. Isso é impossível para já. E nós angolanos ainda temos essa mentalidade de que não, estou a estudar, estou a me formar para depois trabalhar no Estado. Nós pensamos sempre assim. E às vezes dizemos, não, se não está no Estado ainda não está a trabalhar. Mas já tem um trabalho que ele faz, que lhe dá uma renda. E muita gente ainda pensa desse jeito. E o conselho, normalmente, que poderíamos deixar para esse tipo de pessoa, porque muita gente pensa assim, de que é só o Estado que deve empregar as pessoas. Nós devemos simplesmente estudar e esperar as vagas serem abertas e aí concorrer e pronto. Que conselho pode?
se esperarmos o Estado, fica meio complicado. Muito Muito complicado. complicado, porque não vai ter o empreiteiro, Exatamente. não vai ter o mecânico, não vai ter o mestre da serralharia, não vai haver ninguém. Todos vamos querer se empregar no Estado. No Estado. E vai ser difícil, ninguém vai trabalhar para outro. A economia não vai Não vai fluir desse crescer, a jeito. economia não cresce. E eu digo que, para quem pensa desse jeito, não é bom mesmo. Porque é algo que você não pode se apegar numa única cena. E quando você se apega, não, ainda não tem trabalho de verdade. Se o trabalho de verdade não bater, É verdade. o trabalho de verdade não bater, o trabalho do Estado não bater, o que você vai fazer? O chamado trabalho Vai de ficar verdade. em casa, sentando, as pessoas vão começar a te xingar. O mano é agarrado, não trabalha, o mano é cunanga, As críticas vêm. vem. Qualquer cena que falta na banda é o fulano de tal. Qualquer mambo que é o fulano de tal. Isso é complicado, não dá. Então, enquanto haver oportunidade, vai mesmo atrás. Já vai atrás, faz, para depois você saber se já vai dar certo ou não. Se não deu certo, tudo bem, tenta uma outra coisa. Porque só ficando a depender do Estado é muito complicado. Eu tenho dito assim, se você for ter um predestinado a estar na função pública, você vai estar. E se não for um predestinado, você não importa pode que você vai. tentar. Pode tentar durante 10 anos, você nunca vai conseguir. Porque é mesmo o propósito de Deus. Teu lugar não é aqui, é mesmo lá. Estás a ver, né? E existem, por exemplo, histórias de pessoas que tentaram um monte de vezes, não conseguiram e depois acabaram por abrir um negócio que depois deu realmente resultado. Yeah. Então, se na função pública não deu, faz negócio. Paga um curso. E no final das contas você vai ver se vale a pena esperar a função pública ou se dedicar no teu curso, ou se dedicar no que você fez. E tem uma questão mesmo muito importante, é sobre as nossas habilidades. É que muita gente só depende da educação, por exemplo, da escola. Ele estuda até um certo nível, se forma e daí simplesmente tem uma única opção, que é um único ramo de trabalho. Muita gente não chega a ter fazendo cursos assim, como muitos outros fazem. O que pensas sobre isso? Yeah. É complicado. É complicado porque se você se dedicar somente nos estudos, fica complicado. Porque atualmente, se você, ou seja, se bateres o nível, você não tem acesso a nenhum sítio. Não tens. O famoso punir. O punível, você não tem mesmo acesso a nenhum sítio. Então fica complicado você fazer o punível e esperar um dia ser admitido. E se você não, sei lá, não fazer a FAO e não tiveres alguém que custeie aquilo e você não gosta de trabalhar, infelizmente o sonho morre. Exatamente. E aí você, se não tiver nenhuma habilidade também, você acaba a ficar frustrado. É aquilo que às vezes você vai começar, vai se envolver em drogas, bebidas alcoólicas, aí você Acontece se muito. destruiu. Então, não tem aquela cena de falar, vou só estudar para depois, sei lá, conseguir meu trabalho dos sonhos. Não. Mas a coisa que podes assim nos dizer que você aprendeu, mas fora da escola. Muita coisa. Muita coisa. E eu sou alguém que não teve o privilégio de terminar o ensino médio. Não teve mesmo, porque eu tive que decidir ou estudar ou aprender alguma coisa. Então, eu tive que abandonar a escola para poder aprender alguma coisa. E graças a Deus, eu vejo que se eu estudasse, eu não conseguiria o trabalho os trabalhos que eu tenho feito. Porque eu teria mesmo pegado na escola, nos estudos, me dedicar e depois não daria certo. E eu depois decidi mesmo, ainda daqui, abandono a escola, vou seguir esse caminho. É a questão das habilidades. E aí a habilidade. E eu sou alguém que eu não fiz curso. Os trabalhos que eu faço de acabamento não fiz um curso. Essa é mesmo curiosidade. Me perguntam, sabes fazer isso? Até a primeira vez que eu pintei, me perguntaram, foi quando fomos fazer a moagem, me perguntaram, sabes pintar? Eu, com a minha curiosidade, sei. O senhor trouxe balde de tinta e aquilo foi borrada para cacete. Pinta no chão. Começamos a pintar em chapa, mas o senhor me olhou. Saímos de lá. Não passou um mês, me liga. Disse, tem um trabalho para você fazer. Eu disse, trabalho
Olha para mim, fazer trabalho de quê? De pintura. E o mais agravante foi no centro de uma aldeia, foi no município do Mungo, uma aldeia chamada Mbalambata. Fomos lá. E aquele foi o primeiro trabalho que fazemos os dois. E o trabalho a seguir foi o trabalho que eu fiz a solo. Que eu tinha mesmo que me dedicar de verdade. E trabalhei. Quando terminei o trabalho, eu olhei e disse, nossa, uau, tá bonito. Tá bonito. Yeah. Aquele trabalho eu fiz em 2019, que até aqui tem as mesmas fotos que eu mesmo naquele trabalho falo, sim senhor, Tá perfeito. valeu a pena, tá perfeito. Então, basicamente, é através da experiência de aprendizado que viveu trabalhando com algumas pessoas que foi ganhando e melhorando mais as suas habilidades. Sim, foi mesmo com a experiência. E a pergunta é, tipo, houve assim pessoas que marcaram muito você na área em que você trabalha, que ajudaram bastante, foram rigorosos, tiveram mesmo assim apertando para conseguir fazer os trabalhos e hoje ser um grande profissional sem necessariamente passar pela carteira. Yeah. E quando se faz um trabalho de Estado, né, um trabalho do Estado que envolve empreiteiro, é muito mais difícil. Porque você vai ter que se dedicar de verdade, você vai ter que fazer o trabalho na perfeição. E trabalhei com alguém que é chamado Senhor Batista. Sim, graças a Deus, é um senhor que me ajudou muito, porque quando eu comecei a trabalhar com ele, foi mesmo cru. Não tinha nada na cabeça. Não tinha nada na cabeça. E aquele senhor tinha toda a paciência do mundo de sempre me dar aqueles arranques. E eu achava que aquele arranque era só para começar a me insultar. Eu sou alguém que não tenho aquela toda a paciência. Eu ficava nervoso. Mas graças a Deus, e ele tem me dito assim, os pequenos detalhes que mais contam na obra. Uau. Então eu ignorava isso, mas depois no final das contas eu vinha ver. É verdade. É verdade. Porque as pessoas quando vão vir, não vão chegar com a mão olhar simplesmente a parede, não. Vão começar a olhar Vão o rodapé, vão olhar o cada rodapé, detalhe. vão olhar o teto, as sancas, vão olhar os borrões que tiver na porta. Se na porta tiver borrões, no museu também tiver borrões, você está reprovado na pintura. Você está reprovado. Então, os pequenos detalhes que mais contam nas obras. Então, chegar-se a se profissionalizar como tal não demanda simplesmente que alguém do tipo, eu vou estudar, vou sentar e vou conseguir ser melhor nisso. É necessário a experiência no campo. É a experiência. Se não houver prática, não há perfeição. Não vamos a lado nenhum. Não. Então, se você só está na teoria e não na prática, é vão. É inútil todo aquele esforço teórico. E, na realidade, isso funciona para a maior parte das pessoas que trabalham com essa prestação, ou esse tipo de prestação de serviço. As pessoas ficam pensando, mas aquele chefe é mesmo muito bom, aquele mestre é bom, mas não estudou assim tanto, como assim? Fez que curso? E às vezes as pessoas perguntam, você fez curso em que centro? E as pessoas dizem, não fiz nenhum curso. E o que você aconselha para pessoas que são aprendizes? Nesse caso, estão a trabalhar contigo ou outras pessoas que trabalham também com outros. O que eu digo é que haja mesmo dedicação. Se dedique mesmo de verdade. Se você se dedicar, se você meter na cabeça de que eu vou fazer isso, vou conseguir, vai dar certo. E se você é aquela pessoa que só está lá pelo dinheiro, dificilmente você vai conseguir fazer a coisa na perfeição. Porque há vezes que eu tenho feito trabalho, os trabalhos que eu tenho feito não são meus. Tem sempre um mestre que recebe a obra. E eu trabalho como ajudante dele. Okay. E aquela mesma pessoa também é alguém muito rigoroso. É um papai chamado Zito. Papai Zito, muito obrigado. É alguém que é muito rigoroso mesmo. E ele obriga mesmo também qualidade. Obriga. E se você não se dedica, você não quer fazer aquilo, fica meio complicado. Então, é mesmo só experiência. Apesar de que na primeira instância não vai sair perfeito, mas mais vale você fazer sair mal para amanhã você dizer, não, quanto mais fiz fazer, isso, aqui falhei, amanhã eu vou fazer de novo e vai sair bem. Então, se você continuar até ali, eu acredito que vai ser um bom profissional. Exatamente. E
Quais foram as lições que você aprendeu com pessoas que trabalhaste com eles ao longo desse trajetório? As lições que eu aprendi com eles. Primeiramente, a honestidade. Yeah. Ser mesmo honesto. Ser pontual. E prestar serviço com qualidade. E não ter, como as mais velhas dizem, ter braço comprido, para não ter que mexer nos materiais alheios, querer levar coisas que não te pertencem. E se você for alguém que mexe, trabalha, chegas em casa de alguém, você encontra assim uma cena, um patrão na pasta, e aí ele vai falar, aquele mestre aí, Não é aquela confiável. cena ali tinha 2 bidões de água, levou um. Da próxima vez já não deixava mais. Para o trabalho. É a parte da honestidade. E a parte da honestidade. Então é mesmo bom que você seja honesto e sincero. Porque para ter bastante cliente, é só fazer um trabalho com qualidade e ser honesto e pontual. Com certeza. Porque muita gente se pergunta, mas eu também faço isso, mas não tenho o mesmo rendimento que o fulano, outro irmão, diz isso, faz isso, mas parece que para mim não está a funcionar. E muita gente acaba por ficar desanimado, né? Ficam tristes e acabam por até se estressar. Frustração acaba por acontecer por causa do insucesso, podemos assim dizer. Sim. A falta de clientes, às vezes olha para o telefone, não está chamando, não vem nenhuma chamada, nenhum cliente liga só. E aí a pessoa fica meio frustrada. Fica porque você prestou trabalho em alguém, ele olhou, não, aquele mês não dá. Aquele mexe. E principalmente se você vai prestar serviço em alguma casa, o que mais reclama é a mulher. O homem pode até ser para mexer, o mestre mexeu, é básico. Vai te tolerar, vai querer te chamar a segunda vez. Mas já a mulher, a esposa, né, neste caso, quando mesmo vê faltou alguma coisa, vai dizer, não, aquele teu mestre mexeu isso, não sei o quê. O cara fica sem jeito. O marido vai falar, não, moça, aquele gajo me fez vergonha perante a minha esposa. Já nunca mais te liga. Aí você vai se perguntar o que eu fiz. Tá vendo? Até onde você rebuscar o que você mexeu, já é tarde. E há aquele momento que não dá para pedir desculpa, porque você já fez. Você já fez. E a pessoa não vai te esperar dizer que não, vou esperar até onde ele vir, ligar, falar, não, que mexer aqui. Não vai. Então, quando você fazer isso, vai te descartar e vai chamar uma outra pessoa que seja mais honesta e séria. Com certeza. Bom, quer dizer que no ramo profissional deste tipo de serviço, a gente precisa ter em conta a honestidade, mas também há um aspecto muito importante que nós, com certeza, vamos falar e voltar aqui. Você precisa nos acompanhar e nos seguir e verá todos os aspectos essenciais sobre esta conversa. Ainda ficaremos com o nosso convidado especial. Então, mais uma vez, não se esqueça de curtir, nos seguir e acompanhar-nos até o final. Mateus, com certeza todo mundo chega numa fase em que para e pensa no passado. Muita gente faz isso, eu faço isso. Às vezes olho para um monte de erro que eu cometi lá atrás e digo, eu acho que se voltasse talvez alteraria alguma coisa. E é isso que eu pergunto, se tivesse que repetir tudo de novo, bem lá do princípio, o que farias de diferente? O que eu faria de diferente? Nos erros que eu cometi no passado, né? Eu digo que se eu não errasse no passado, não será quem sou hoje. Uau. Não será quem sou hoje, porque é com os erros que a gente vai aprender. Então, se você quer fazer as coisas na perfeição, eu acho que não dá certo, porque você primeiro tem que errar para depois acertar. Então eu digo que se fosse para ter que voltar, não sei. Acho que faria tudo de novo. Fazer tudo de novo, para ter que errar de novo, não. Prefiro só continuar. Porque na realidade nós somos o que vivemos durante muito tempo lá atrás. Cada erro, cada detalhe contribui para a nossa personalidade, o nosso comportamento no meio das pessoas e na sociedade em que estamos inseridos. E isso também demonstra que
em termos pessoais, nós temos objetivos a alcançar, né? E quando você olha assim para ti e olhas para o futuro, você tem algum medo, algum receio sobre o que lá mais para frente está reservado? O único medo que eu tenho no futuro é, do jeito que eu estou agora, né? Se for para permanecer até o futuro, eu agradeço. E se for para crescer, também muito melhor. Se for para decair, aí para mim assim, é muito complicado, já não. Então, esse é o meu que eu tenho do futuro. Se for para ficar, se for para permanecer assim, tudo bem. Se for para evoluir, também tudo bem. Mas se for para decair, não. Na verdade, nunca as pessoas querem voltar mais para trás. Porque se nós recuarmos, existem muitas coisas que nós aprendemos que estaremos sem capacidades para fazer. Por exemplo, você aprendeu muita coisa quando se relacionou com os clientes, com outros trabalhadores, outras pessoas, outros profissionais também do mesmo serviço. E existem algumas pessoas que, de fato, passaram na nossa vida e deixaram, assim, alguma marca. Eu acredito que o mesmo aconteceu com Mateus. Na vida profissional... Na vida profissional e na vida pessoal. Na vida profissional, a pessoa que mais me marcou, né? É mesmo quem é? Papai Tizito. E é um instrumento exemplar. Ele não importa. Ele é alguém que pode até faltar no meio da semana. Mas só não falte na segunda-feira. Na segunda-feira, na segunda-feira vamos trabalhar das 7 ou das 8 até as 15 ou até as 12. O importante é nós trabalharmos. Dia seguinte pode até não vir, mas ele mesmo, segunda-feira você tem que vir. Se você não vai vir, você tem que lhe ligar domingo. Se você não vai, você vai ter que lhe ligar domingo. Se você ligar segunda-feira, aí ele te complica. Vai virar sempre aquelas cenas aí ofensivas que... Ele é muito exigente. Ele é mesmo muito exigente. Então é alguém que me marcou mesmo muito. E é alguém que, para além de no profissionalismo, é também alguém que me deu muitos conselhos. Que servem para a vida. Que servem para a vida, porque alguns meses atrás eu estive numa situação bem difícil. Há um ano atrás, né? E eu estive numa situação muito difícil na vida pessoal. E foi alguém que sempre que eu precisava, ele conversava comigo, trabalhando, dá sempre aquelas dicas. Apesar de que ele também é alguém que, sei lá, provoca mesmo, né? E é alguém que provoca, mas ele é uma boa gente e é um bom mestre. Para mim, eu não olho para ele como meu mestre. Eu olho para ele como um pai. Eu olho para ele como um pai, porque ele é alguém que tem muito conhecimento. Exatamente. Há pessoas que quando passam na nossa vida deixam mesmo uma marca que muda completamente a nossa forma de pensar. E acho que esse foi o caso. E é claro, quando nós vivemos uma vida profissional, independente, claramente que a nossa vida pessoal acaba sendo diferente das demais. Tipo, como é que é a tua rotina diária, o que é que você faz, por exemplo, quando não há nenhum trabalho assim específico que te leve para outra província, para outro município. Os trabalhos que eu faço, outras rotinas, né? Sei lá, eu sou também, faço trabalho de manicure, já estou aqui a vos convidar também. Da próxima vez, se vocês precisarem preparar as unhas, ligam mesmo. O pessoal daqui está todo convidado, com certeza. Está convidado, me ligam, vou trabalhar muito em cima com essas unhas. Porque aqui o cara também mesmo põe manicure. Tudo que envolve pintura, eu sou bom. Então, em termos de aspectos de tempo livre, quando tem tempo livre, prefere se dedicar mais em outras atividades para conseguir mais ainda algum rendimento? Tem sempre aquela cena aí, sabe aí como o Camba, o Rock, vamos lá se partir um pouco, jogar bola, alto, só que também nos separam para caralho, sem jogar bola.
Mas tem um jogo que me marcou muito. Foi no campo da Camunda, foi um jogo aposta. Aquele jogo me marcou muito. Estamos a perder 2-0. Não, até não foi na Camunda, foi no campo diplomático. Estávamos a perder 2-0. Eu só que estava meus colegas muito mole. Eu sou alguém que é mentira. Eu falo mesmo, eu venho para cacete no campo. Exijo mesmo. Então, os colegas estavam assim mole, não, começaram a desofender. Depois do intervalo, antes do intervalo, já estávamos a perder 2-0. E aquilo foi a aposta quase de 5 mil. Eu estava imaginando, nosso 5 mil vai passar. Não pode, vamos entrar. Entramos. Começamos o jogo, antes dos 45, antes dos 50 minutos, consegui marcar um gol. Até aquilo, eu me lembro bem, quem fez o cruzamento foi o quem? Foi o Rock. Fez o cruzamento, eu marquei um gol de cabeça e começou a remontar. Aquilo foi um jogo que até aqui me marcou. Quando ganhamos aquele dia, o que nós fazemos? Fomos comprar gelado de bolinha. Bom, é bom saber esse momento de convivência, porque de certa forma com os nossos amigos nós aprendemos muito. E para além da nossa vida profissional, muitas coisas que acontecem na nossa vida pessoal influenciam. E eu tenho aquela pergunta um pouquinho pessoal demais. Quando o assunto é conciliar trabalho com a família, como é que funciona? Aí é um pouquinho complicado, trabalhar, graças a Deus, né? Ainda não temos lá aquela cena de falar, sair, tu vais encontrar a mãe toda futucada, nervosa. Mas tem sido, não é assim bastante bom, né? Porque quando você se desloca de uma província a outra e atualmente, em termos de relações, é uma cena muito complicada. E essas mulheres estão mais para o mediatismo do que outra coisa. Quando você sai, você já sente, quer dizer que você deixou uma brecha aí. E elas aproveitam aí. E eu não tenho muita experiência, não tenho boas memórias das saídas que eu fiz. Porque na altura em que eu teve com alguém, aquela mesma pessoa aproveitava aqueles momentos em que eu saía para trabalhar, para fazer aquelas cenas todas. E não tenho boas memórias. E até aqui estou com um trauma aqui. Que não sei se ainda vou conseguir superar isso. E aí, sim, falando da vida pessoal, né? Houve um tempo que eu conheci alguém, aquela mesma pessoa, nos conhecemos, o tempo foi indo, nos formos namorados. Aquela pessoa passou na minha vida assim, tudo bem, tudo ok. Eu olhei para ela, uma mulher perfeita, bonita e tudo mais. Passando o tempo, aquela pessoa escondeu os hábitos delas. Ela escondeu aqueles hábitos. Depois de um tempo, depois de mim me apegar, mano, tipo que aquelas pessoas que estavam lá dentro estavam a dormir. Os demônios estavam sempre passando a dormir ainda, como quem disse, ainda espera no momento. Quando os demônios acordaram, filha alheia, eu descobri que consome bebidas alcoólicas. Até não porque eu não lhe julguei, mesmo descobrindo que ela consome bebidas alcoólicas. Eu aceitei ela, mesmo sabendo que ela consome bebidas alcoólicas. Eu aceitei, não lhe julguei, não fiz nada. Ficou na boa, só que eu lhe disse, desde que você consome, não seja em bares, convite de amigos, isso para mim é um problema. E o que eu esteja a falar é o que ela faz. Tá sabendo? Então, naquele momento, ela saía, você sai para trabalhar. Ela também depois sai e vai. Às vezes que você chega sem antecipar, porque lá às vezes você onde vai não tem rede, não tem luz solar, então é dificilmente você carregar o telefone, você vem de surpresa. Quando chega fulano de tal sair, quando ia descobrir, que Deus me perdoe, uma mulher que não vale a pena. E atualmente, como é que está? Atualmente, e por azar, uma vez dessa, eu saí de casa, disse, hoje estou muito certo, não é preciso sair um pouco, respirar. Saí de casa para o palácio, mano. Eu só cheguei, atravessei a estrada, bati a curva para as minhas direções provinciais. E a pessoa que eu digo que é minha namorada, olha aí, um outro homem. Encontraste a banda atrás do olho. Mano, a pessoa passou como se não me conhecesse. Nossa.
Passou mesmo já. É tipo aquela pessoa que você tem lá, você está saindo, eles vão se passar assim, na via pública. Mas tua namorada mesmo? É namorada. Simplesmente passou? Passou porque está andando comigo, mas agravante é que o homem que ela esteve a andar com ele me conhece, já tem visto nas redes sociais dela. Mas depois eu pensei, eu sei que naquele momento eu não estava assim bem, mas eu pensei, se eu deixar passar isso, da próxima vez que, quando ela sair daqui, chegar a me procurar, vai me pedir desculpa, porque eu fui alguém que eu me apeguei de verdade. Quando ela vir, vai querer se desculpar, eu vou querer aceitar. Então, o que eu fiz? Eu mesmo, naquele lá onde eu estava, cheguei na cadeira e disse, então eu fui lá para trazer satisfação. E a mesma pessoa disse, não, eu não quero precisar de me atrapalhar. Está tudo bem, não te quero. Eu disse, sem problemas. Eu simplesmente saí daí, peguei moto e fui para casa. Mas agravante é um dia que eu nunca vou me esquecer, porque foi um dia que a seleção portuguesa jogou a final com a Espanha. A tia, assim, Mais ou menos. a detalhes que marcam a gente. E eu estava, naquele jogo, eu estava com essa da portuguesa. Não foi um jogo fácil, apesar de momentos lá, mentira, mas no final das contas, foi um bom momento, né? Apesar de que lá atrás estava lá assim o coração dele, mas no final das contas saiu tudo bem. E eu quero mesmo saber sobre a questão de envolver às vezes problemas que mexem com o nosso psicológico. E nunca aconteceu assim que você estava no local de trabalho, estava a fazer o teu serviço e por causa do problema você se descuidou, fez o trabalho mal feito, aconteceu alguma coisa que deu errado no trabalho? Já. Por exemplo, nos centros de saúde, com o empreiteiro que eu trabalhava, tem uma pintura que eu próprio que inventei. Então é uma pintura de que você pinta azul e branco. Tem sempre uma barra azul e uma branca. Aquelas barras são bem difíceis de fazer. E quando você não tiver calmo, você tiver com a cabeça assim, mas você não consegue fazer nada, muitas vezes. Quando eu estava pensando naquela coisa, a pintura saiu péssima. Era preciso raspar tinta, passar de novo betume e voltar a pintar. Então nunca é bom misturar mesmo uma vida profissional com a vida pessoal, é muito complicado, trabalho no ano. Há problemas que tem que ficar mesmo de lado enquanto a pessoa está a trabalhar. Porque tem aquele momento que as mulheres dizem que quando você está saindo de casa os problemas deixam na porta. Quando você pode se recolher, voltar para lá dentro. Então é algo que não dá para misturar na vida pessoal com o profissionalismo, não cai. E dali em diante já não aconteceu nada. Não. Agora está aqui, agora está superado. Já volta por cima. A única coisa que ficou mesmo que ficou marcado, né? São momentos que era difícil que ela fez passar. Mas enfim, do resto está tudo superado. Seguindo a vida. Isso mostra a resiliência de como os homens realmente são. Porque às vezes passamos por problemas muito grandes, problemas mesmo enormes. E as pessoas simplesmente não enxergam o que está por detrás da gente, a carga que a gente está a levar. E as pessoas julgam. Acredito que quando você comete um erro no trabalho, as pessoas ficam a falar. E uma vez, através desse problema de relacionamento, eu fiz algo que até hoje eu me arrependo muito. Eu me arrependo mesmo muito de verdade. Porque com o problema daquela relação, eu fiz algo que, se calhar, só Deus pode me perdoar. Eu, naquele momento, eu magoei meu melhor amigo. Eu magoei mesmo. E quando penso isso, é algo que até que hoje me dói. E fico assim, sei lá, com o coração mesmo apertado. Eu, naquele momento, você passou por pressão da relação. Foi um momento muito difícil da minha vida. Eu errei com meu amigo, Dalton, tá vendo? E naquele momento, o que aconteceu? Eu tinha aqueles problemas pessoais, eu gostei com a amizade do meu amigo. Com a nossa amizade. E o que eu fiz? E o mais agravante, nós havíamos saído com ela, marcávamos o vestido para a apresentação. E naquela instância, o que aconteceu? Ela sai, viaja. Vai perceber.
Então ela foi, passou dias, eu tentava ligar, tipo, não chamava. E naquele momento, o meu amigo tinha assim uma. Tínhamos assim, tinha uma dívida comigo. Eu não pensei duas vezes. Eu agi por impulso, fui lá, ou seja, liguei para ele e até é algo que me dá vergonha falar, É mas algo vamos falar. difícil. Não. Não, mas vamos falar. Eu fui lá, liguei para ele, falei, tranquilo, tranquilo, aí também. Eu me preciso do teu telefone, vou só fazer foto no vestido da fulana. Ele com aquela confiança toda, somos amigos, ele me deu o telefone. E eu já, com aquela pressão aí da relação, para o que eu fiz? Eu não pensei mais naquilo, então decidi converter a dívida com aquele telefone. E depois, calha que ele também estava passando uma fase difícil, uma fase muito difícil na vida dele. Foi quando ele casou agora. E eu fiz o que eu tinha que fazer. E até hoje eu me arrependo mesmo muito de receber o telefone. Mas ele é alguém que, assim, eu não sei qual tipo de coração que ele tem. Yeah. Eu não sei qual tipo de coração que o Dalton tem. Mas ele é um homem que, pá, se existisse mais homem, mais com o coração dele, eu acho que o mundo seria muito melhor. Yeah. E eu só espero que um dia ele possa me perdoar. Ele é alguém que não guarda rancor. Até aqui, a amizade tá, mas eu sempre estou com aquela coisa no fundo. Tá É vendo? que o arrependimento Yeah, o fica sempre arrependimento. conosco e a Yeah. gente sente que falhamos de Yeah. alguma forma. Eu sinto que eu falhei, mas ele tá nem aí, as coisas na boa. É alguém que me ensinou mesmo muita coisa também na vida, porque eu fui alguém não tinha calma nem paciência antes de nos conhecermos. Quando ele apareceu na minha vida, ele é alguém muito calmo, simples. E eu fui alguém que isso comigo não existia mesmo na minha vida. Não existia. Eu sou aconteceu, acho naquele momento, fica assim, se estragou, estragou, se melhorar, melhorou. Eu fui assim. Mas ele veio, me ensinou como é que é. As cenas têm que ser. E hoje, né, se eu consigo manter a calma, consigo deixar os problemas para depois, é graças a ele. Nossa. E aí ele é uma pessoa muito, muito boa. Apesar de que lhe magoei uma vez. É. Na vida nós temos realmente situações dessas, em que a carga e a pressão e tanta coisa que acontece na nossa cabeça faz com que a gente aja de forma impulsiva. E agindo desse jeito, a gente magoa aquelas pessoas que estão ao nosso redor. E com certeza, se a gente quer uma vida profissional com bastante sucesso, é sempre bom, conforme o nosso convidado Mateus disse, precisamos separar as águas. Precisamos saber lidar com cada momento. Porque há pessoas que não conseguem deixar para trás os problemas e carregam para o trabalho. E há problemas também do trabalho que às vezes carregamos para a nossa vida, para casa. Sim, E é por aí em que eu quero entrar. Algumas relações com certos clientes já deu assim que não funcionou, não deu certo com algum cliente. graças a Deus. Na vida ainda isso nunca aconteceu mesmo, que às vezes a vida pessoal afeta com. Ainda não, nunca aconteceu. Porque sempre mesmo que há trabalho, eu sei que se eu me comportar mal com esse cliente, perdi. Exato. Então, eu faço meu. Não importa o momento em que o estado que eu me encontrar. Se é de tristeza, sei que ele é para mais. Chega lá, você tem que mostrar uma disposição ao cliente, bastante vontade, ele te encara, não, o gajo sempre motivado, não, esse aqui tá bom. Então, ele bastava te encarar, já vamos comprar material, amanhã você começa. Okay. E aí depois sai daí, chega no cubículo, já deu certo. E depois você carrega o teu problema, então. Aí se dá de novo e o assim problema. Vamos andando. Vamos andando. E outra questão também é com relação aos orçamentos. Há muitos problemas entre o cliente e aquele que presta o serviço. Muitas vezes os prestadores, os profissionais, acabam dando um orçamento muito mais elevado. E outros, às vezes, dão um orçamento e acabam por perceber que não, na verdade, não vai chegar para terminar o serviço com esse valor. Já aconteceu uma vez? Já aconteceu. Já aconteceu. E nós, às vezes, trabalhamos, ou seja, ele te fala, tem esse trabalho, avalia. Você vai avaliando. Ele vai, tipo, no final das contas, te falar, é quanto? Você falar, é X. Ele vai te falar,
Não, é muito. É muito. Não pago. Tá bom então, fica para gente. Não, é muito. Você agora lhe pergunta, tá bom então, queres pagar Queres quanto? quanto? E ele vai te falar e você vai analisar. Não, também é muito pouco. Pelo menos aumentar. Se ele for alguém que sabe que, ou seja, for alguém honesto, vai te falar, não, até aqui já dá. Já houve uma vez em que não fizeste o trabalho porque não houve um acordo, não houve um entendimento, a pessoa quer outro preço, você também está a dizer que não, o preço é esse. Não, ainda não. Sempre chegaram a um... Nós que estamos na fase, eu digo na fase da manutenção, você não pode se dar que o cliente te falou, o cliente te disse, não vou pagar isso, eu falei, não, também não vou trabalhar. Porque querendo ou não, você vai passar o dia em casa. Então, tem sempre aquele momento de bom senso, vocês conversam, vocês vão se entendendo, eu vou pagar X, no trabalho que você vai fazer é X. É para você falar, se tiver que você acha que não, tem que aumentar mais um 5, não, aí aumenta só mais um 5. Aí vai te falar, não, tá bom, vou aumentar. E aí há clientes que não reclamam muito, porque sabem que o trabalho que você faz é difícil. E esses trabalhos, quando você faz um orçamento com a mulher dificilmente ela tem esse trabalho. Ela só sabe, pá, tá bom, vamos pintar, vai me cobrar X. Você vai falar, pá, tá bom fazer o trabalho, é X. Vai te falar, é muito. Você vai falar, tá bom, ficamos para X. Ela não vai reclamar muito. Agora já homem não. Ainda mais aqueles que nós dizemos que são agarrados, mano, você se vê de azar. Ainda uma vez trabalhamos, prestamos serviço numa casa, mano. E você trabalha, não tem direito de almoço. E o orçamento é aquele mesmo coxe. Tá sabendo, né? Você querendo não vai ter que almoçar um pão com abacate. E já aconteceu muitas vezes. Muitas vezes, muitas. Mas tem sempre clientes que, ele vê, não, está trabalhando na minha casa. O orçamento na minha custa. Okay. E aí é outra coisa. Exatamente. Yeah. Bom, como você nos acompanha e vê a nossa vida profissional, nossa vida pessoal e toda a nossa trajetória fora da função pública está sujeito a vários aspectos que influenciam a nossa habilidade, a nossa capacidade de prestar serviço ou mesmo criar um negócio. Entretanto, nós sabemos que para conseguirmos obter sucesso, tal como Matias disse, precisamos ser honestos, fiéis naquilo que nós fazemos. Continue conosco porque a gente tem mais coisas para si. E para terminarmos com mais um de nossos episódios dos Reflexivos Podcast, nós temos assim uma lista de perguntas curtas com respostas assim breves que queremos fazer. E a primeira pergunta que eu faço é em relação a estabilidade ou liberdade? Qual prefere? Eu prefiro estabilidade. Por quê? Porque a estabilidade é a base de tudo. Okay. A estabilidade é a base de tudo, porque se você não estiver estabilizado, você não consegue fazer mesmo. Não consegues fazer nada. Ok. Dinheiro ou propósito? Propósito. Por quê? Porque só você tendo dinheiro sem propósito é complicado. Você tem que saber, meu propósito é esse. Então, se você não tiver o propósito, acho que você não consegue. Na vida temos sempre um propósito. Na vida temos sempre um propósito. Na verdade, a gente vive mesmo para uma razão. Então, se você não tiver aquele propósito, não cai bem. E último, talento ou disciplina? Disciplina. Por quê? Porque só tendo talento não é suficiente. Se você tem talento e não for disciplinado, pode acontecer que muitas vezes temos o talento, mas por falta de disciplina, algo não corre. Tem sempre aquela pessoa que fala, eu sou talentoso. Ok, você pode até ser talentoso. Se você não tiver disciplina, você não vai conseguir, alcançar os objetivos. Você não vai conseguir transformar aquele teu talento. Tá vendo? Como é que eu vou dizer? Você não vai conseguir a realização. Então você tem que ter primeiro disciplina. Para mim é mesmo só disciplina.
Porque tendo talento sem disciplina é nada. Porque a disciplina é algo que exige, mas talento, se você tem. Porque até uma formadora diz, de manicure, a Fernanda, diz o seguinte: ninguém nasce com talento. As pessoas. Ninguém nasce com talento. Então, se você diz que você é talentoso, não dá, porque se você não se dedicar, né? E você dizer sou talentoso, talento sem disciplina é nada. E no ramo de trabalho em que você está, planejamento ou coragem? Coragem. Por quê? Porque se você não tiver coragem, você não vai conseguir sair do local onde você está para ir atrás. Tá vendo? Então você tem que ter coragem de dizer: vou ter que sair do meu lugar de conforto para ir atrás. Então, se não haver coragem, você não consegue fazer nada. Basicamente, nessa área de trabalho, precisamos encarar as coisas de peito. E saber que não, isso é uma oportunidade, eu preciso. Então você tem que ter coragem. Você tem que ter bastante coragem para sair de casa, ou seja, para sair do colchão. Para sair do colchão que mora para ter que dormir num zago com simples lençol. Você tem que ter coragem. E se você não tiver isso, você não vai conseguir. Bom, Matheus Sabino, muito obrigado pela tua presença aqui. Agradecemos muito por partilhar assim a sua história, a sua vida profissional e aspecto da sua vida pessoal. Eu é que agradeço pelo convite e espero que não seja a última vez, porque essa casa é muito bonita para ter que ser a última vez. Espero com certeza não será. E já está deixado o aviso para o realizador. Quero ver esse homem novamente aqui. E quero voltar. Exatamente. Então, por outra, vocês estão todos convidados. Quando precisarem fazer unha, eu não vou esquecer. Não sei se vocês já esqueceram. É só ligar e pronto. Agradecemos. Você que está do outro lado, esse foi mais um episódio do nosso Reflexivo Podcast. Saiba que este é o espaço em que você pode compartilhar a sua história, a sua visão e experiência de vida, pois nosso objetivo é mudar a nossa mentalidade e criar valores que nos garantem uma vida de reflexão. Bom, já sabe que não é só dentro da função pública que se pode manter a estabilidade financeira. Existe muita gente fora do mesmo que conseguem viver e tocar as suas vidas. Para você, saiba que é necessário resiliência, é necessário convicção, é necessário coragem para seguir em frente, mesmo quando as oportunidades são escassas, mesmo quando não conseguimos entrar em algum concurso. Saiba que não é só ali onde está o sucesso e a segurança financeira. Você mesmo pode criar coragem e assumir a responsabilidade por ti mesmo. Transforme o teu talento em recurso e consiga estabilidade e consiga claramente viver uma vida profissional cheia de sucesso. Bom, não se esqueça de compartilhar este vídeo com os teus amigos e, é claro, de seguir nas nossas páginas, nas nossas plataformas digitais e, é claro, se você tem uma história impactante, uma história emocionante, já sabe que este é o lugar, o Reflexivo Podcast.